Retomando, então, crimes de extraterritorialidade condicionada. Entrou brasileiro, o exemplo do homicídio nos Estados Unidos, entrou brasileiro em território nacional, fugiu para cá, é punível também lá, e ele é permitida a extradição nesses casos, tá? É permitido. Aqui a gente está falando de crime praticado por brasileiro, por exemplo, no primeiro exemplo. É permitido, porque o homicídio não se enquadra em crime político ou de opinião. Beleza, pode ser processado e julgado aqui no Brasil. O terceiro critério tá cumprido, né? É questão de justiça universal, não vai o cara matou alguém lá e vem para cá e fica preso mesmo. Ele será processado aqui mesmo, tá? E julgado. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou cumprido a pena. Entenderam? Sempre tem a questão da lei do critério mais benéfico para a pessoa, no direito penal, né? Então o cara já tinha cumprido a pena lá, ou foi absolvido lá nos Estados Unidos, aí vem para o Brasil. Cara, se ele já cumpriu a pena, se tu processar e julgar novamente, tu tá aplicando uma dupla penalidade para aquela pessoa. Ele já foi punido lá, já cumpriu a pena, ou foi absolvido. Se foi absolvido, ele foi considerado inocente, ou falta de provas, que seja, né? Ausência de materialidade ou autoria. Então, se essa pessoa que matou alguém lá nos Estados Unidos veio para o Brasil, mas já cumpriu a pena lá, por exemplo, deu, acabou, morreu a história. Já cumpriu a pena, não tem por que cumprir outra pena aqui no Brasil. E o último, não ter sido agente perdoado no estrangeiro. Ou não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Primeiro, perdão, né, que é o caso aqui do Brasil, né, que nós temos, tá muito famosa a anistia, né, falando de anistia, é um perdão, tá? Daqui a pouco tem algum instituto semelhante no país, lá de onde o cara veio, e foi perdoado lá. Daí, se ele foi perdoado, não tem por que ser processado e julgado aqui no Brasil. Aqui a gente está falando de outros crimes, não esqueçam disso, que não são aqueles 4 lá da extraterritorialidade incondicionada. O cara tentou contra a vida do presidente da República. Aí veio para o Brasil, do nosso presidente da República, né? Fugiu para cá. E aí o país lá não gosta da cara do nosso presidente, perdoou o cara. Perdoou o cara. Não, lá aqui nesse caso é incondicionado. Estou falando de outros crimes que não sejam aqueles 4 lá. Se daqueles 4 lá que a gente falou, se o cara vier para o Brasil cair em território nacional, ele será aqui processado e julgado, tá? Porque não tem condição. Essas condições são para outros crimes que não aqueles que a gente falou, tá? Mas vamos lá. Aí o cara foi perdoado lá ou foi extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Extinta, por exemplo, através da prescrição. A lei mais favorável. Qual a lei? Daquele país ou do nosso. Daqui a pouco lá prescreve em 30 anos, aqui no Brasil prescreve em 5. E o cara veio para o Brasil, já estava extinta, já está prescrita, né? Extinta a punibilidade segundo a lei nossa, a lei brasileira. O crime foi cometido lá no estrangeiro, fugiu para cá, que prescreve em 4 anos, por exemplo, né? Em 4 anos, e daí prescreveu, deu. E o cara não será processado julgado aqui no Brasil, mesmo que lá ainda não tenha prescrito naquele país, tá? Falamos então de crimes praticados por brasileiro no estrangeiro. Outros crimes, mesmo que não sejam praticados por brasileiros, sejam praticados por estrangeiros no estrangeiro, entenderam? Mas que o Brasil, por tratado ou convenção, se obrigou a reprimir, podem ser julgados aqui no Brasil também. Que é o exemplo de crimes contra a humanidade, crimes que violam os direitos humanos. O cara, uma pessoa, sei lá, um francês matou alguém na Espanha e fugiu para o Brasil. Tá aqui. Primeiro critério, entrar agente em território nacional, cumpriu. Fechou, tá aqui no Brasil já. Foi preso ali. É punível também no país lá onde ele foi praticado? Eu falei francês, lá na Espanha é punível? Lógico, homicídio é punível em tudo que é lugar, tá? Beleza. Terceiro, estar o crime incluído entre aqueles pelas quais a lei brasileira autoriza a extradição. Está incluído o homicídio? O Brasil autoriza a extradição para homicídio? Autoriza. Porque não é nem crime político nem de opinião. Não é o francês que foi lá falar mal do presidente, que emitiu alguma opinião contra o presidente, o rei da Espanha, né? E fugiu para o Brasil lá, e os caras estão querendo perseguir, né, politicamente, que é uma divergência política, o cara fugiu para cá, para o Brasil, tá? Não autorizaria a extradição porque é crime de opinião, né? Então,
Se for esse caso, o Brasil não julgará essa pessoa. Mas vamos falar, homicídio, pode. Se enquadra, autoriza a extradição, se enquadra. Então pode ser processado e julgado aqui no Brasil. Terceiro, não ter sido absolvido ou cumprido pena lá no estrangeiro. Mesma coisa. Então esse francês aqui, se lá ele não foi absolvido, já cumpriu a pena, lá na Espanha, ele será processado e julgado aqui no Brasil. E pode cumprir pena aqui no Brasil. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. É isso. Mesma coisa, tudo que eu falei, tanto faz ser brasileiro ou estrangeiro, desde que entra, que se por tratado internacional, por algum acordo internacional, o Brasil se obriga a reprimir aqueles crimes, ele aqui será julgado. Processado e julgado. Tá? É complexo, né? Eu sei que é, mas vocês estão estudando para a Polícia Federal, né? Que é um concurso bem difícil. E também para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que é bem difícil também, né? Que são carreiras que remuneram muito bem e exigem nível superior e, por consequência, aí, o nível fica altíssimo, né? O nível de estudo das pessoas que desejam, almejam ingressar nessas carreiras, tá? Por fim, aqui, a lei brasileira também aplica-se ali, né? Aos crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Se reunidas as condições do parágrafo anterior, todas aquelas que eu falei, entrar em território nacional, permitir a extradição, reunidas as condições, tá? Não foi pedida ou foi negada a extradição e houver a requisição do ministro da Justiça. Então a gente está falando, o brasileiro está fora do Brasil, está em outro país qualquer, e um crime é cometido contra ele. Daí, por um estrangeiro, né? Contra um brasileiro. É semelhante ao exemplo que eu dei agora de um francês que foi na Espanha, entendeu? E matou alguém na Espanha e fugiu para o Brasil. É basicamente. Mas vamos botar que não é o. Matou um brasileiro que estava lá na Espanha e veio passear aqui no Brasil e descobriu-se aí que a Interpol estava atrás dele por esse assassinato lá, né? Consultou no sistema, esse cara estava passeando aqui em férias, esse francês que matou o brasileiro, e aí a polícia prendeu ele porque ele tinha um mandado de prisão internacional contra ele. Tá? Pode ser julgado aqui no Brasil? Pode. Por quê? Porque ele estava aqui no território, é punível lá no território praticado, não se inclui nas hipóteses que é negada a extradição, ele não foi absolvido nem cumpriu pena e também ainda era punível, né? Não tinha sido extinta a punibilidade, um exemplo da prescrição. Tá? Tá aqui no Brasil, pode ser julgado aqui? Pode, processado e julgado, cumpriu todos os requisitos. E além disso, diz assim, ó, que não foi pedida ou foi negada a extradição. Lá na Espanha, onde mataram aquele brasileiro, não foi pedida a extradição desse cara, desse francês que matou o brasileiro lá para a Espanha. Entenderam? A Espanha não pediu esse cara, porque esse cara nem espanhol era francês, daqui a pouco, não quis pedir. Daí não foi pedido ou o Brasil negou a extradição dele lá para a França, para ele ser processado e julgado lá. O Brasil decidiu, não, ele vai ser processado e julgado aqui. Entenderam? Não foi pedido para aquele país ou o Brasil negou. E o segundo requisito, além disso, houve a requisição do ministro da Justiça. O nosso ministro da Justiça requisitou aí a extradição, outra possibilidade, né? A extradição dessa pessoa para cá, para a gente poder processar e julgar, tá? Uma extradição não, requisitou a possibilidade de processar e julgar essa pessoa aqui no Brasil, para aquele país de origem, lá da França. O Brasil negou a extradição, por exemplo, e ao mesmo tempo pede para julgar aqui no Brasil. Tá? Então são alguns requisitos ali que são feitos para vocês verem a importância da nossa corpo diplomático, né? Questão diplomática, isso aqui é tudo feito em Itamaraty, né? Por intermédio do Itamaraty aí, e o ministro da Justiça, né? Ele, embora não seja do Itamaraty, ele é a autoridade central na questão internacional aí nessa parte criminal, né? De processo penal aí, é o nosso ministro da Justiça, tá? Pessoal, é difícil pra caramba, tem uns minutinhos aqui. Eu vou falar de pena cumprida no estrangeiro.